Você sabia que o guerreiro mais forte da África foi derrotado por uma criança de 6 anos? E que quando ele tentou levantar uma pedra que sempre ergueu com facilidade, ela não se moveu nem um centímetro. O que os deuses fizeram com ele mudou tudo. Essa é a história ancestral mais poderosa que você vai ouvir hoje, mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa história dos orixás vai te ensinar o que realmente significa ser forte. Bora lá? Nas terras do reino de Ashanti, onde o sol nascia tingindo de dourado as savanas infinitas e os baobás centenários guardavam segredos ancestrais, vivia Kofi, o guerreiro mais temido de todas as tribos. Sua fama ecoava desde as margens do grande rio até as montanhas sagradas do norte. Diziam que nascerá sob a proteção de Ogum, o orixá da guerra e do ferro, e que nenhuma lança jamais conseguirá perfurar sua pele. Kofi era alto como uma acácia, com músculos esculpidos como as pedras polidas do leito do rio. Usava uma pele de leopardo sobre os ombros, troféu de sua primeira caçada aos 12 anos, quando matara a fera apenas com as mãos nuas. Seu escudo era feito do couro de um búfalo selvagem que aterrorizara 3 aldeias, e sua lança fora forjada no fogo sagrado pelos melhores ferreiros do reino, entoando cânticos que incorporavam o espírito dos ancestrais na lâmina reluzente. Desde jovem, Kofi vencera todos os combates rituais, todas as guerras tribais, todos os desafios que surgiram em seu caminho. Não havia rival à sua altura. Os anciãos o admiravam, as mulheres cantavam louvores à sua força, e as crianças brincavam imitando seus movimentos de batalha. Mas com cada vitória, algo sombrio crescia em seu coração, o orgulho desenfreado que os griotes chamavam de a semente da queda. Kofi começou a desprezar os rituais sagrados. Quando os sacerdotes pediam oferendas aos orixás antes das batalhas, ele ria alto e declarava: "Minha força vem de mim mesmo, não dos espíritos invisíveis." Quando os anciãos aconselhavam cautela e sabedoria, ele virava as costas dizendo: "Palavras de velhos são para os fracos. Minhas ações falam mais alto." Seu coração, outrora nobre, tornará-se duro como a pedra, e seus olhos brilhavam não com honra, mas com arrogância pura. Foi durante a grande festa da colheita, quando todas as tribos se reuniam sob a lua cheia para celebrar as bênçãos de Ozani e agradecer pela fartura da terra, que o orgulho de Kofi alcançou seu ápice. O ar estava perfumado com o aroma de inhame assado, peixe grelhado e cerveja de painço. Tambores ecoavam pela noite enquanto dançarinos giravam ao redor das fogueiras, e os griotes contavam histórias dos tempos antigos. Mama Kozua, a sacerdotisa mais velha da região, uma mulher cuja idade ninguém sabia ao certo mas que diziam ter testemunhado 100 estações chuvosas, subiu à plataforma sagrada. Seus olhos brancos pelo tempo enxergavam além do mundo físico. Vestida com tecidos brancos e colares de búzios que tilintavam a cada movimento, ela levantou seu cajado entalhado com símbolos ancestrais e começou a invocar os orixás. Agradeçamos a Olodumare, o Criador Supremo. Agradeçamos a Iemanjá pelas águas que nos sustentam. Agradeçamos a Oxóssi pela caça abundante. Agradeçamos a Xangô pela justiça que mantém nossa sociedade em harmonia. Sua voz, apesar da idade, ressoava forte e clara pela multidão silenciosa e reverente. Foi então que Kofi, embriagado não apenas pela cerveja mas principalmente por seu próprio ego, levantou-se bruscamente. Seu movimento foi tão súbito que derrubou 3 jarros de barro. O silêncio que se seguiu era denso como a névoa matinal sobre o rio. Todos os olhos se voltaram para ele com espanto e terror. "Chega dessas superstições", trovejou Kofi, sua voz cortando a noite. "Vocês agradecem aos deuses invisíveis enquanto eu, com estas mãos, protejo vocês todos. Onde estavam esses deuses quando os inimigos atacaram? Fui eu quem os derrotou. Eu sou mais forte que qualquer espírito, mais poderoso que qualquer orixá. Se eles existem, que venham me desafiar." Um trovão rasgou o céu estrelado, apesar de não haver uma única nuvem visível. As fogueiras tremularam violentamente, quase se apagando, e um vento frio e antinatural varreu a aldeia, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e algo indefinível, algo antigo e poderoso. As crianças se agarraram às mães,
Os anciãos baixaram as cabeças em oração silenciosa, e até os guerreiros mais valentes sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Mama Kozua olhou para Kofi com uma expressão que mesclava tristeza, compaixão e temor. Seus búzios tilintaram com um som que parecia um lamento. Filho imprudente, ela sussurrou, mas sua voz de alguma forma alcançou todos os presentes. Você acaba de chamar a atenção das forças que regem o universo. O orgulho sempre precedeu a queda de grandes homens. Os deuses não precisam se justificar para os mortais, mas quando desafiados, respondem de maneiras que os arrogantes não conseguem compreender até que seja tarde demais. Kofi apenas riu, um riso alto e desdenhoso que ecoou pela aldeia deserta de outros sons. Bateu no peito musculoso com força, produzindo um som oco. Que venham então. Estou aqui. Kofi, o invencível, aguarda esses deuses tão poderosos. Ele girou sua lança no ar, fazendo-as unir, e cravou-a no chão com tanta força que a terra tremeu. Ou será que tem medo de um simples mortal? Vami, seu melhor amigo desde a infância, um guerreiro leal e sensato que lutara ao lado de Kofi em inúmeras batalhas, aproximou-se com as mãos levantadas em gesto de paz. Irmão, você foi longe demais. Há uma linha entre confiança e blasfêmia. Por favor, peça perdão aos ancestrais antes que seja tarde. Seu orgulho nos colocará a todos em perigo. Mas Kofi afastou o amigo com um empurrão rude. Você também, Vami? Todos vocês são covardes que se curvam diante de histórias antigas. Eu não me curvo diante de nada nem ninguém. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol douravam as copas das árvores e os pássaros começavam seu coro matinal, Kofi acordou sentindo-se diferente. Algo havia mudado, mas ele não conseguia identificar o que. Ao se levantar, suas pernas pareciam mais pesadas, como se carregasse pedras amarradas aos tornozelos. Sacudiu a cabeça, atribuindo a sensação aos excessos da noite anterior, e dirigiu-se ao rio para suas abluções matinais. No caminho, passou por Adjoa, uma anciã curvada pelo tempo que carregava uma enorme trouxa de lenha nas costas. Ela caminhava devagar, seus pés descalços criando pequenas nuvens de poeira vermelha. Normalmente, Kofi nem notaria sua presença, mas hoje algo o fez parar. A velha mulher o encarou com olhos profundos e sábios, e por um breve instante, Kofi teve a estranha sensação de que aqueles olhos eram antigos demais, poderosos demais para pertencerem a uma simples camponesa. Ajude-me com esta lenha, jovem guerreiro, ela pediu com voz fraca e trêmula. Minha cabana fica logo ali, além da curva do caminho. Meus ossos estão velhos e cansados. Kofi riu com desdém. Eu? Carregar lenha como um servo? Sou um guerreiro, velha. Minha força é para a batalha, não para tarefas de mulheres e escravos. Procure alguém mais fraco para ajudá-la. E seguiu seu caminho, deixando a anciã parada na trilheira empoeirada. Mas à medida que avançava, seus passos ficavam cada vez mais pesados. Era como se a própria terra o puxasse para baixo. Quando finalmente chegou ao rio, uma visão estranha o aguardava. Crianças pequenas brincavam na margem, e uma delas, uma menina de não mais que 6 anos, erguia pedras enormes acima da cabeça com facilidade, rindo alegremente. Kofi piscou, certo de que seus olhos o enganavam, mas a cena permanecia inalterada. Outra criança, um menino franzino, arrancava uma raiz grossa de uma árvore com um único puxão, algo que normalmente exigiria vários homens adultos. Perturbado mas ainda arrogante, Kofi decidiu demonstrar sua superioridade. Aproximou-se de uma grande pedra na margem do rio, uma rocha que usava frequentemente para seus treinos, uma pedra que ele sempre erguera com facilidade sobre a cabeça para impressionar os jovens guerreiros. Era um ritual matinal, uma demonstração de poder. Observem, crianças, ele declarou com confiança, e vejam como um verdadeiro guerreiro demonstra força. Agarrou a pedra com ambas as mãos, sentindo sua textura áspera e familiar contra suas palmas calejadas. Tensionou os músculos, preparou-se para o levantamento que fizera 1000 vezes antes e puxou. A pedra não se moveu. Nem 1 milímetro. Kofi franziu a testa, confuso. Tentou novamente, desta vez com toda sua força, grunhindo com esforço,
as veias saltando em seu pescoço. Nada. A pedra poderia estar fixada ao centro da terra com raízes invisíveis. As crianças observavam em silêncio, seus olhos grandes demais, antigos demais para rostos tão jovens. Então a menina pequena caminhou até ele com passos leves, quase dançantes. Deixe-me tentar, tio, ela disse com voz doce como mel. E para o horror absoluto de Kofi, a criança ergueu a pedra maciça com uma única mão, girando-a no ar como se fosse uma bola de tecido, antes de colocá-la delicadamente de volta no chão. As outras crianças aplaudiram e riram, um som que ecoava de forma estranha, quase sobrenatural, pelos ouvidos de Kofi. Ele recuou, cambaleando, o rosto drenado de cor. Seu coração martelava no peito como tambores de guerra. Isso era impossível. Antinatural. Virou-se e correu de volta à aldeia, sua mente girando em confusão e, pela primeira vez em sua vida adulta, medo. O que estava acontecendo? Seria uma doença? Um feitiço de algum inimigo invejoso? Certamente não poderia ser, não, jamais admitiria que os deuses estavam respondendo ao seu desafio. Isso seria reconhecer que estava errado, e Kofi nunca estava errado. De volta à aldeia, Kofi tentou esconder sua fraqueza crescente, mas os sinais eram impossíveis de ignorar. Quando foi buscar água do poço, não conseguiu içar o balde. Quando tentou afiar sua lança, não tinha força para manter a pedra de amolar girando. Seus braços tremiam com esforços simples. Era como se a própria essência de sua força estivesse drenando como água entre os dedos. As notícias se espalharam rapidamente pela aldeia, como sempre acontecia em comunidades pequenas onde todos conheciam os negócios de todos. Sussurros percorriam as cabanas de palha e os mercados. Kofi não consegue levantar uma pedra. Uma criança é mais forte que o grande guerreiro. Os deuses estão respondendo à blasfêmia. Alguns cochichavam com satisfação maliciosa, outros com genuína preocupação, mas todos cochichavam. Naquela tarde, durante o treinamento dos jovens guerreiros na clareira central da aldeia, Kofi tentou manter as aparências. Vestiu sua pele de leopardo, pegou sua lança e escudo, e marchou para o campo de treino com seu andar característico, tentando projetar a confiança de sempre. Os jovens guerreiros, cerca de 20 rapazes em várias fases de treinamento, se reuniram ao seu redor, esperando sua instrução como sempre faziam. Hoje, Kofi anunciou, tentando manter a voz firme, vou demonstrar a técnica correta do arremesso de lança. Era um movimento que ele executará perfeitamente desde os 12 anos, um arremesso que podia derrubar um gnu correndo a 50 passos de distância. Ele recuou, assumiu a posição, correu e lançou com toda a força que conseguiu reunir. A lança voou, e caiu patética e pesadamente a apenas 10 passos de distância, mergulhando na terra seca com um som abafado e vergonhoso. Um silêncio constrangedor tomou conta da clareira. Então, um dos estudantes mais jovens, um menino de 13 anos chamado Adi, pegou uma lança e, sem esforço aparente, arremessou-a 3 vezes mais longe que Kofi conseguirá. Os outros rapazes ficaram entre chocados e incertos se deveriam ou não comemorar. Humilhado além de qualquer coisa que jamais experimentara, Kofi retirou-se para sua cabana enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e púrpuras intensos. Sentou-se no chão de terra batida, a cabeça entre as mãos, tentando compreender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, lágrimas ameaçavam cair de seus olhos orgulhosos. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva, confusão e algo que se recusava a nomear, medo. Foi então que Mama Kozu entrou em sua cabana sem bater, apoiando-se em seu cajado ornamentado. A luz do entardecer que entrava pela porta criava uma aura ao seu redor. Os deuses responderam ao seu desafio, Kofi, ela disse suavemente, sentando-se ao seu lado com um suspiro longo. Mas não da maneira que você esperava. Você achava que força era apenas músculo e habilidade de batalha. Os deuses estão lhe ensinando uma lição que todos os verdadeiros guerreiros devem aprender. O quê? Kofi rosnou, ainda resistindo à realidade. Que sou fraco. Que sou nada. Sua voz era áspera, quebrada. Mama Kozu balançou a cabeça lentamente, seus búzios tilintando como sinos distantes. Não.
Que a verdadeira força não reside nos músculos, mas no caráter. Que o poder sem humildade é um rio que seca. Que a coragem sem sabedoria é uma lança sem ponta. Você viu crianças levantarem pedras, viu? Aquelas não eram crianças comuns. Eram os orixás, Kofi sussurrou, finalmente compreendendo, a verdade caindo sobre ele como uma chuva torrencial. Eles estavam me mostrando que o poder verdadeiro não vem de mim, mas é concedido. Mama Akozu assentiu. E pode ser retirado. A anciã na estrada? Era Nanã, a anciã dos orixás, senhora da lama primordial e da transformação. Ela testou seu coração e você falhou. As crianças? Eram aspectos de Xangô e Yansan, mostrando que até os mais jovens tocados pelos deuses têm mais força que o mais forte mortal encharcado de orgulho. O que devo fazer? Kofi perguntou, e pela primeira vez em anos, sua voz carregava humildade genuína. A sacerdotisa sorriu, um sorriso gentil e maternal. Você deve aprender o que realmente significa ser forte. E essa jornada, meu filho, começa não com levantar pedras, mas com carregar responsabilidades, não com vencer batalhas, mas com vencer a si mesmo. Ao amanhecer do dia seguinte, enquanto o canto do galo anunciava um novo começo, Kofi despertou transformado. Não fisicamente, sua força ainda não havia retornado, mas em seu espírito. Vestiu roupas simples, deixou de lado sua pele de leopardo e suas armas ostentosas, e saiu pela aldeia. Seu primeiro destino foi a trilha onde encontrara a anciã com lenha. Lá estava ela novamente, ou talvez nunca tivesse saído, parada no mesmo lugar com a mesma trouxa impossível de lenha. Desta vez, os olhos de Kofi estavam abertos para ver além das aparências. Ele se ajoelhou diante dela, curvando sua cabeça orgulhosa. Perdoe-me, mãe ancestral. Permita-me carregar seu fardo. A velha mulher sorriu, e por um momento, sua forma pareceu cintilar, revelando uma presença majestosa e antiga antes de retornar à aparência de anciã. Finalmente, você vê, jovem guerreiro. Veja se consegue erguer esta lenha agora. Kofi pegou a trouxa e, para sua surpresa, embora pesada, ele conseguiu levantá-la. Não com a facilidade arrogante de antes, mas com esforço honesto e determinação humilde. Carregou-a até a cabana da anciã, e a cada passo sentia algo retornando a ele, não apenas força física, mas algo mais profundo, mais duradouro. Era como se suas raízes estivessem se aprofundando na terra, conectando-o aos ancestrais, aos deuses, a algo maior que ele mesmo. Nos dias seguintes, Kofi transformou-se completamente. Ajudava as viúvas a construir suas casas, carregava água para os doentes, ensinava às crianças não apenas técnicas de luta, mas histórias dos ancestrais e lições de humildade. Participava dos rituais com devoção genuína, fazia oferendas aos orixás com coração sincero, e ouvia os conselhos dos anciãos com atenção respeitosa. Sua força física retornou gradualmente, mas algo havia mudado fundamentalmente. O antigo Kofi erguia pedras para impressionar os outros, o novo Kofi erguia pedras para construir abrigos para os necessitados. O antigo Kofi lutava pela glória pessoal, o novo Kofi lutava pela proteção de todos. E quando finalmente foi chamado para defender a aldeia de invasores, meses depois de sua transformação, ele lutou não como um guerreiro solitário buscando fama, mas como parte de um todo, coordenando com seus irmãos, protegendo os fracos, orando os deuses a cada movimento de sua lança. Naquela noite, após a vitória, Mama Akozu o encontrou fazendo oferendas aos orixás, agradecendo pela proteção. Ela colocou uma mão enrugada em seu ombro. Agora você compreende, meu filho. A força que importa não é aquela que impressiona os outros, mas aquela que serve os outros. Os deuses não quebraram você, eles o reconstruíram. E um guerreiro reconstruído pela humildade é mais forte que 1000 guerreiros inflados pelo orgulho. Kofi sorriu, não o sorriso arrogante de antes, mas um sorriso de paz genuína. Eu caí, ele disse suavemente, mas na queda, aprendi a realmente me levantar. Não como Kofi, o invencível, mas como Kofi, o servo de seu povo e dos deuses. E isso, descobri, é a única vitória que realmente importa.
E enquanto as estrelas brilhavam no céu africano como os olhos dos ancestrais observando, o guerreiro que fora orgulhoso e agora era sábio curvou-se em gratidão, verdadeiramente forte pela primeira vez em sua vida. Os anos passaram como as estações, cada uma trazendo suas chuvas, suas secas, suas colheitas e seus desafios. Kofi envelheceu com dignidade, suas têmporas grisalhas e seu rosto marcado não apenas pelas cicatrizes de batalhas, mas pelas linhas profundas da sabedoria conquistada. Ele se tornará mais que um guerreiro, transformará-se em guardião das tradições, conselheiro dos jovens, e ponte viva entre os deuses e seu povo. Sua cabana, que antes abrigava apenas troféus de guerra e armas polidas, agora estava repleta de jovens ávidos por aprender não apenas a arte da lança, mas a arte de viver com propósito. Entre seus estudantes estava Kezi, um jovem de 17 anos que lembrava terrivelmente o Kofi do passado. Alto, forte, habilidoso com todas as armas, Kezi vencia todos os oponentes nos treinos com facilidade desconcertante. Mas junto com sua habilidade crescia algo perigoso, aquela mesma semente venenosa do orgulho que quase destruíra seu mestre. Kofi observava o rapaz com olhos experientes que já haviam visto demais para não reconhecer os sinais. Via na postura de Kezi, na maneira como ele se pavoneava após cada vitória, na forma como começava a questionar os rituais sagrados, um reflexo perturbador de si mesmo décadas atrás. Uma tarde, após Kezi ter derrotado 3 oponentes consecutivamente e declarado alto demais que nenhum guerreiro na aldeia era páreo para ele, Kofi o chamou para uma conversa privada. Caminharam juntos até uma clareira especial na floresta, um lugar sagrado onde crescia um iroco gigantesco, a árvore que se dizia ser morada de espíritos ancestrais. Seus galhos se estendiam como braços gigantescos protegendo o solo abaixo, e suas raízes afloravam criando um assento natural. Era ali que Kofi vinha meditar e fazer suas oferendas mais íntimas aos orixás. Sente-se, Kezi, Kofi disse gentilmente, sua voz carregando o peso da experiência. O jovem obedeceu, embora seus olhos mostrassem impaciência e sua postura irradiasse a confiança excessiva da juventude invencível. Kofi permaneceu em pé por um momento, olhando para as copas das árvores onde a luz do sol filtrada criava padrões dançantes no chão da floresta. Pássaros cantavam suas canções vespertinas, e o cheiro da terra úmida e das folhas em decomposição enchia o ar com o perfume da vida renovando-se constantemente. Vou te contar uma história, Kofi começou, sua voz assumindo o tom rítmico dos griots, sobre um jovem guerreiro tolo que acreditava ser mais forte que os próprios deuses. Um homem que confundia força física com poder verdadeiro, que pensava que músculos e vitórias no campo de batalha eram tudo o que importava. Este guerreiro era tão cego pelo orgulho que não conseguia ver a tempestade se formando até que ela o engolisse completamente. Kezi se mexeu desconfortavelmente, pressentindo onde a história levaria, mas Kofi continuou, implacável em sua gentileza. Durante a hora seguinte, enquanto as sombras se alongavam e a floresta começava sua transformação para o modo noturno, Kofi contou toda a sua história. Não poupou detalhes vergonhosos, não omitiu suas falhas mais profundas. Descreveu com honestidade brutal sua arrogância, seu desafio aos deuses durante a festa da colheita, a humilhação de ser superado por crianças, a vergonha de não conseguir levantar uma pedra que antes manuseava com facilidade. Falou sobre Mama Kozua e suas palavras proféticas, sobre a anciana estrada que era Nanã disfarçada, sobre o processo doloroso de desconstruir quem ele pensava ser para descobrir quem realmente poderia se tornar. Kezi escutava com os olhos cada vez mais arregalados, seu rosto passando por uma jornada de emoções, incredulidade inicial, depois reconhecimento desconfortável, finalmente uma espécie de temor reverente. Quando Kofi terminou, o silêncio entre eles era profundo e pesado, quebrado apenas pelos sons da floresta preparando-se para a noite. Mestre, Kezi finalmente falou, sua voz pequena e despida da arrogância anterior, eu tenho sido como você foi. Tenho desprezado os rituais. Tenho pensado que minha força vem apenas de mim. Hoje mesmo, que quando os sacerdotes pediam bênçãos antes do treino. Kofi colocou uma mão firme mas gentil no ombro do jovem. Eu sei, meu filho. É por isso que trouxe você aqui, para este lugar sagrado, antes que você cometa os mesmos erros que eu cometi e pague o mesmo preço terrível que quase me destruiu. Os deuses são pacientes, mas não infinitamente. Eles nos dão sinais,
enviam avisos, mas eventualmente, se persistimos em nossa arrogância, eles nos ensinam da maneira mais dura. Você tem um dom, Kezi. Você é verdadeiramente forte, verdadeiramente habilidoso. Mas esses dons não são seus, são emprestados, são confiados a você para que proteja os fracos, sirva seu povo, honre os ancestrais. Como faço para mudar, mestre? Kezi perguntou, e havia lágrimas nos cantos de seus olhos, lágrimas de um ego sendo gentilmente desmontado antes que os deuses precisassem fazê-lo de forma brutal. Kofi sorriu, lembrando-se de quando fizera a mesma pergunta a Mama Kozua, que já havia partido para o reino dos ancestrais 3 invernos atrás. Você começa pequeno. Amanhã ao amanhecer, vá até a casa de Yaa, a viúva que vive na beira da aldeia. Seu teto está com goteiras e ela é velha demais para consertá-lo. Conserte-o para ela, não como um guerreiro fazendo um favor, mas como um filho cuidando de sua mãe. Depois, vá ao templo e faça uma oferenda sincera, pedindo aos orixás que guiem seus passos e mantenham seu coração humilde. Participe de todos os rituais não porque você tem medo de punição, mas porque você compreende que faz parte de algo maior que você mesmo. Quando treinar, lembre-se de que cada movimento que aprendeu foi ensinado por alguém, cada habilidade que possui foi cultivada por uma comunidade que investiu em você. Você não é uma ilha isolada de força, Kezi. Você é uma gota no grande rio que é nosso povo, nossos ancestrais, nossos deuses. E uma gota sozinha seca ao sol, mas no rio, ela viaja para sempre em direção ao oceano infinito. As palavras de Kofi ecoavam com a mesma sabedoria que Mama Kozua havia compartilhado com ele tantos anos atrás, e ele percebeu, com um suspiro profundo, que se tornará o que ela fora, um guardião da verdade, um curador de almas orgulhosas. Kezi se levantou, e para surpresa de Kofi, o jovem se ajoelhou e tocou a terra com a testa, o sinal mais profundo de respeito e gratidão em sua cultura. Obrigado, mestre. Por confiar em mim com sua vergonha passada para que eu evite a minha própria. Por me mostrar o caminho antes que eu me perdesse completamente nele. Serei seu aluno não apenas na arte da guerra, mas na arte de ser humano. Kofi ajudou o jovem a se levantar, e juntos fizeram uma oferenda ali mesmo, aos pés do grande Iroko, pedindo aos orixás que protegessem Kezi e o mantivessem no caminho da sabedoria. Enquanto voltavam para a aldeia sob as primeiras estrelas da noite, Kofi sentiu uma paz profunda em seu coração. Ele havia quebrado o ciclo. Sua queda não fora em vão. Sua humilhação, seu sofrimento, sua transformação, tudo isso se tornará uma lição que poderia salvar outros da mesma dor. E percebeu que este era o legado mais importante que um guerreiro poderia deixar, não um monte de inimigos derrotados ou pilhas de troféus de guerra, mas jovens transformados, corações curados, orgulho prevenido antes que florescesse em destruição. Esta era a verdadeira força que os deuses haviam tentado lhe ensinar desde o início, o poder de elevar os outros, de servir com humildade, de ser forte o suficiente para ser gentil. Anos depois, quando Kofi finalmente foi chamado para se juntar aos ancestrais, toda a região veio para seu funeral. Guerreiros de tribos distantes, pessoas que ele havia ajudado, jovens que ele havia ensinado, todos se reuniram para honrar não o guerreiro invencível que ele fora em sua juventude, mas o homem sábio e humilde que ele se tornará. E Kezi, agora um guerreiro respeitado e humilde ele mesmo, contou a história de seu mestre para a próxima geração, garantindo que a lição de Kofi vivesse para sempre, que quando o guerreiro orgulhoso cai, e aceita a queda com humildade, ele se levanta transformado, e nessa transformação reside a verdadeira força que os deuses sempre quiseram que encontrássemos.